É possível viver isolado do mundo? Possível é, mas nem todo mundo consegue. A solidão é assustadora. Na maior parte das vezes, sim, a não ser que você queira ficar só. A busca contínua da felicidade atrapalha a duração dos relacionamentos? Pode apostar que sim. Muita prudência esfria os relacionamentos? Esfria, porque não dá para ser prudente o tempo inteiro no relacionamento, né? Olá! No Linhas Cruzadas de hoje, nós vamos conversar sobre o dilema do porco-espinho, uma parábola escrita pelo filósofo alemão do século XVIII, Arthur Schopenhauer, que aborda a complexidade das relações humanas. Vamos conhecer. Em um dia de inverno, vários porcos-espinhos amontoaram-se para se aquecer. Mas logo eles começaram a espetar uns aos outros. Então foram obrigados a se afastar. Porém, o frio os uniu novamente. Essa cena se repetiu várias vezes, até que eles descobriram a melhor forma de resolver o impasse. Era preciso respeitar uma certa distância entre eles. Schopenhauer segue dizendo: o mesmo vale para os humanos. A necessidade nos une, mas as características desagradáveis e espinhosas de cada um nos afastam. A distância equilibrada parece ser a única condição tolerável. Assim, a carência de calor é moderadamente satisfeita, porém as pessoas não sentirão a dor dos espinhos. Pondé. O que ele queria dizer com isso, Schopenhauer? Primeiro, não que isso valha normalmente em filosofia, mas digamos que Schopenhauer não é um cara que passou para a história como alguém de fácil relacionamento. Então, ele devia estar falando, talvez, de experiência própria, né? Pelo menos ele passou para a história como uma pessoa de personalidade difícil. Espinhosa? Pode ser fake news, mas passou como alguém de personalidade espinhosa. Essa parábola do Schopenhauer, ela é famosa porque ela é simples. Esse é um dos grandes valores de parábolas, né? Não é à toa que muitos sábios religiosos, como o próprio Cristo, sempre fez uso de parábolas para explicar questões complexas. A imagem que a gente viu diz tudo. O ser humano, ele não consegue viver só. E quando eu digo não consegue viver só, eu não estou nem me referindo à situação de adultos que buscam estar juntos para não morrer de frio e solidão, mas também do ponto de vista da próprio processo de geração de crianças, né? Você tem uma fêmea que se torna dependente do grupo à medida que o tempo passa, né? Pela forma como a gravidez assume fisicamente. O parto é extremamente dolorido, perigoso. A criança depende da atenção não só da mãe, como do bando como um todo, né? A própria reprodução é cruzada, né? Isso são elementos muito básicos, mas que mostram que a espécie humana, ela não é uma espécie que vive bem sozinha. É muito dependente. Muito dependente um dos outros. E, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem como as coisas são difíceis, né? Competições, invejas, inseguranças, agressividade, inclusive física, né? Isso tudo faz com que o convívio, ao mesmo tempo, seja problemático, né? E a ideia do Schopenhauer, como é normalmente apontada, de que há que se encontrar uma distância segura e prudente num relacionamento, dá até a impressão que o Schopenhauer, de fato, nunca viveu um relacionamento longo. Senão ele ia saber que a prudência, às vezes, não funciona tão bem na prática. Assim, né? E você acha melhor viver sozinho no frio ou se aproximar dos outros e correr o risco de se machucar? Vamos ver as respostas das ruas. Eu prefiro passar frio. Porque se machucar nunca é bom, né? Essa é a verdade. Prefiro passar frio. Porque a gente, quando tá com alguém, a gente não quer se machucar.
Então, se for para ficar com alguém que se machuque, prefiro estar sozinho. Eu prefiro passar frio do que me machucar, porque lidar com pessoas pode ser um pouco complicado e eu acho que eu sou melhor lidando sozinha. Esse é um dilema muito bom, mas eu acredito que eu prefiro passar frio. É a questão quanto vale a sua dor, até onde vai a sua dor, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Eu prefiro ficar sozinho porque as pessoas, quando elas machucam a gente, elas realmente machucam para valer. Não é tipo uma dorzinha, um cortezinho, é realmente uma coisa que chega até a dilacerar o seu coração. Quando você está sozinho, você pode se curar de traumas, você pode até procurar maneiras de se aquecer mesmo, você sozinho. Eu sou um pouco antissocial, porque a vida me fez ser assim. Porque na adolescência, na minha infância, então eu era muito excluído. Isso me fez criar uma casca grossa, me fez ser uma pessoa forte. Eu prefiro passar frio, porque o frio é algo que a gente consegue se acostumar, no sentido figurativo, né? A gente consegue se acostumar e trabalhar isso com a gente mesmo. Eu acredito que eu prefira me relacionar com as pessoas, porque mesmo que a gente sofra, mesmo que as relações elas gerem angústia muitas vezes, a nossa natureza, como Freud diz, ela é uma natureza desamparada. Então a gente precisa acolher o nosso desamparo, e eu acredito que a gente acolhe o nosso desamparo na relação eu e o outro. Quase todo mundo dizendo que prefere passar frio, né? A gente fica pensando, mas será que é assim na prática mesmo? Será que essas Eu acho que pessoas, não, né? Eu acho que, pela amostragem, a humanidade só persiste graças ao último entrevistado, né? Porque, não só pela resposta que ele deu, o dilema do porco-espinho é um dilema justamente porque ninguém passa frio bem. É isso que normalmente as pessoas esquecem. Né? Por isso é dilema, né? Pela dependência que a gente tem dos outros. O último entrevistado, ele não só demonstra, aparentemente pelas falas, uma maior capacidade de generosidade para com os outros seres humanos, que é fundamental nesse tipo de dilema, como ele faz referência ao conceito do Freud muito importante, que é o conceito de desamparo, que está muito claro no texto do Freud chamado Futuro de uma Ilusão, onde o Freud vai dizer que a raiz da religião é o desamparo. Mas não por culpa da religião, é porque a gente é desamparado mesmo. Aquilo que a gente falava no começo. A dependência contínua dependência de diferentes elementos, a dependência do momento que você vive. Então é muito fácil, e eu entendo, muitas vezes a gente sofre e tal, e aí tem vontade de não sofrer mais, e não sei o quê, mas a verdade é que você vendo a vida dos seres humanos, você ficar o tempo inteiro com frio, o frio piora, você não se acostuma, porque o que está sendo falado aqui não é o frio, né? Então, mas eu acho muito paradigmático da nossa época a maior parte dos entrevistados dizerem que prefere passar frio, porque de fato parece haver uma tendência antissocial. Um deles chegou a citar isso de certa forma. Mas parece que não é o melhor para a sobrevivência da espécie. O melhor seria o quê? Encarar os espinhos, entendendo que eles podem nos machucar, provavelmente irão nos machucar, não é? Sim. Do ponto de vista da espécie, ou seja, demográfico, do ponto de vista demográfico, a espécie só sobreviveu porque a gente encarou muito espinho. E porque a gente conviveu com muitos espinhos. E há que se lembrar que é uma parábola, né, do Schopenhauer. Nós não somos porco-espinho. É uma parábola, é uma metáfora, né? Nós não somos porco-espinho. É claro que o valor da parábola está no fato de que o porco-espinho, de fato, é uma figura que serve para isso. Se aproxima, se machuca, se afasta, passa frio, mas a verdade é que as relações entre os seres humanos nem sempre ferem como o espinho do porco-espinho. Digamos assim, há uma maldição no porco-espinho que em nós não há. Às vezes há sofrimento, mas às vezes não há sofrimento. Eu temo que uma preocupação excessiva com a prudência, que é uma virtude aristotélica, né, fundamental para líderes, especificamente quando fala Aristóteles,
e toda virtude é prática, então você só aprende a prudência exercendo os limites mesmo. Você falou em dilacerar, é ser prudente, então se aprende com a dor? O espinho pode ser um bom professor? Pode, claro, porque, inclusive, na verdade, as virtudes, isso é bem lembrado, as virtudes por Aristóteles e para toda a tradição da ética das virtudes, você primeiro só aprende virtude na prática, não tem virtude teórica. E depois, a virtude é um tipo de comportamento que cresce num ambiente que lhe é hostil. O que é coragem se não há nenhum risco? O que é generosidade se você de fato não tem nada para partilhar com ninguém? O que é disciplina se você não precisa dela? Portanto, o que é prudência se você não tem que exercitar os limites dos riscos e dos medos? Então, não há dúvida que a chamada distância prudente, ela é compreensível no plano da descrição do que é prudência. Agora, no dia a dia, primeiro, para você imaginar alguém que aprenda a estabelecer uma certa prudência na relação e tal, você precisa ter algum tempo de vida, porque muitas vezes hoje tem gente de 12 anos dando lição sobre a vida, né? Você precisa ter experiência, um tanto de experiência de vida, como experiência de relacionamento. E vários relacionamentos, múltiplos e curtos, não ajudam a você construir experiência de relacionamento. Aí é que está a pegadinha. O espinho do outro é sempre pior do que o meu? Provavelmente sim, né? Porque eu não sinto o meu, né? Eu provavelmente só vou sentir o meu espinho quando eu estiver miseravelmente só. Aí talvez eu comece a perceber o meu espinho. Mas o do outro é mais fácil de identificar porque ele fura a carne, né? Então você sofre. Mas virar um pouco espinho solitário deve ser muito triste. E no próximo bloco vamos falar sobre algumas teorias relacionadas ao dilema do porco-espinho. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre o dilema do porco-espinho de Schopenhauer. Trazendo o dilema para o pensamento de Freud, ele afirmava que ódio e amor aparecem ali, juntos, não é, Pondé? No amor existe ódio e no ódio existe amor? Exatamente isso. O Freud, ele gostava muito de trabalhar com uma coisa que a gente fala em filosofia, que é dualismos, né? Então, por exemplo, a pulsão de prazer, pulsão de realidade, ou seja, princípio de prazer, princípio de realidade. Depois, mais no final da obra dele, da última teoria das pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte. E uma das coisas que o Freud chama atenção, porque muita gente acha que não, é que elas estão misturadas. Está sempre misturado. Assim como amor e ódio estão misturados. Quer dizer, uma das principais características do ser humano, além do desamparo, que foi muito lembrado por um dos entrevistados, é a ambivalência. Ser humano, nós somos ambivalentes. Quer dizer, você pode, ao mesmo tempo que você ama uma pessoa romanticamente, apaixonadamente, a forma como você se sente dependente dela pode fazer com que você a odeie ao mesmo tempo. Quando ela, por exemplo, resolve tirar férias e viajar com os amigos ou com as amigas, e você fica só. Então, assim como você pode amar muito uma pessoa hoje e amanhã começar a odiá-la, tanto que tem gente que fala que são irmãos, né? Amor e ódio são irmãos. Então, ao mesmo tempo, você, um ser humano real, você confia, mas um dia pode ter acontecido alguma coisa que faz com que você não confie plenamente. Então, uma das formas de se relacionar é manter uma distância prudente de uma memória muito obsessiva. Porque se você ficar o tempo inteiro alimentando as memórias que um dia funcionaram como espinhos, então você pode estragar a relação. A gente é ambivalente, por isso que, interessante, por isso que todas as utopias políticas que a gente possa imaginar, né? Todas elas
tem uma característica, ainda que possa mudar em outras coisas, é que o ser humano não é mais ambivalente. Conversamos com um casal que nos contou um pouco da sua convivência, o que funciona ou não nesse relacionamento. Nós somos casados há 47 anos e temos 3 anos de namoro, então praticamente nós estamos juntos há 50 anos. Temos 2 filhos e 3 netos. A parábola do porco-espinho ela é muito interessante e bastante sugestiva também, né? É lógico que ao ficar muito próximos ou após convivermos muito tempo, você acaba dando umas espetadinhas um no outro, deixando algumas feridinhas ou às vezes até algumas lesões maiores. Mas a gente não pode deixar de considerar que os porquinhos provavelmente sobrevivem a esse inverno e saem dali fortalecidos, né, para um novo momento. A mesma coisa com a gente, né? Quer dizer, existem vários elementos que podem nos espetar durante a vida, né? E aqui eu conto também um pequeno fato interessante na nossa vida, né? Desde que nós nos casamos, Roberto toda manhã leva um cafezinho, um pretinho para mim, né? Assim, um pequeno café na cama, né? E para mim, esse gesto dele, que pode ser considerado às vezes pequeno, né? Me faz ver e me dá força dessa grandeza, desse amor que temos um para com o outro, né? E muitas vezes as minhas amigas sempre me perguntam: Ana, mas como que você faz para ficar 50 anos com o Roberto? E aqui eu acho que eu tenho 3 segredos, né? Que é esse perdoar, esse conversar muito e esse recomeçar sempre. Olha só, né? Como se diz no judaísmo, Deus está no detalhe. Né? Fizeram uma declaração pública agora aqui do amor deles, né? E assim, a história do cafezinho, o famoso cafezinho que ela diz que ele leva para ela na cama, é o tal do detalhe, né? E é um carinho. E é um carinho, é um mimo quase. E quando você está começando o dia. E então eu imagino que assim, esse cafezinho ele é um grande símbolo do papel que certas formas de ritos ou rituais ou rotinas têm numa vida de um casal como esse. E essa rotina, a rotina quando é uma rotina que traz algum tipo de sentimento positivo, né? Não acho que tenha fórmula para isso. A partir de agora, atenção, todo mundo levando um cafezinho na cama para a mulher, garante 50 anos de casamento e tal, né? Como se de repente as coisas viram hoje. Mas eu acho que a rotina que traz um sentimento positivo ao longo dos anos é fundamental mesmo para você manter uma relação, né? E eu acho isso importante, essa fala dela, acho ela excepcionalmente importante, porque a rotina está fora de moda. Muita gente considera a rotina o fim do mundo, acha que quando tem rotina, na realidade, não tem vida. E aí fica essa coisa da nossa época que as pessoas ficam quase com o coração na boca, querendo que a vida seja uma eterna rave, sabe? Um eterno show de rock and roll. Senão acha que não está vivendo, né? Senão não acha. A rotina mesmice acha que falta vida, né? Exatamente isso. Acha que não está vivendo. Então, esse detalhe, é claro que rotinas ruins não ajudam ninguém, mas essas rotinas que constroem, que dão uma sensação de amparo, parceria, presença, o fato de estar presente ali, faz com que você sinta que você está vivendo melhor. Ela falou também de recomeçar, né? Perdão. Perdão, recomeço. Essa perdão... E conversa. Perdão e recomeço. Né? Perdão me parece uma coisa excepcionalmente importante, aliás, em toda a teologia abraâmica, judaica, cristã e islâmica, que o perdão está acima da justiça, né? Porque está acima da justiça o perdão.
Porque a justiça é quando você empata o jogo. Perdão é alguma coisa que você recebe quando você não merece. Isso é teologia pura, mas isso é um detalhe fundamental. Porque para você perdoar alguém, você tem que saber que essa pessoa, no fundo, não merece. E para você sentir o perdão em você, que alguém lhe deu, você também tem que saber que você não merece. Essa relação, que é no fundo uma relação assimétrica, né? Quando se associa Deus à misericórdia, é justamente porque, segundo a tradição e aqueles que creem, a gente só apronta. E Deus não precisa perdoar ninguém. A gente não merece ser perdoado. Então, numa relação, quando ela falou isso, me chamou muito a atenção, porque são inúmeras as vezes que as pessoas em relações longas fazem coisas erradas, não são perfeitas. E, seguindo o raciocínio dela, que eu acho que é consistente, se você sabe, muitas vezes, que você está profundamente errado, que o que você fez, a pessoa com quem você fez não merecia, então há a possibilidade de você sentir o perdão. Como dizia o Nelson Rodrigues, de fato, parafraseando ele de uma forma criativa, adultério só é adultério mesmo quando o outro não merece. E Pondé, essa busca por menos espinhos ou espinhos menores pode ser uma fuga da realidade? Eu acho que sim, acho que é bem típico da época que a gente vive, tipo século XXI, assim, né? Que é um século meio abobado, que é a impressão que eu tenho. Ah, sim, claro, porque eu não quero espinho, eu não quero sofrer. E aí a gente tem que falar uma coisa, né, Andresa, típica. Uma vez eu estava num evento e o mediador se equivocou profundamente lá e falou assim, Pondé, fala aqui para nós uma coisa X, que eu nem lembro o assunto. Você que gosta do sofrimento. É uma bobagem, né? Quem gosta de sofrimento é masoquista. E sofrimento você não precisa gostar, ele vai te achar. Não tem jeito, né? Então, assim, essa busca contínua de não sofrer o tempo inteiro, de garantir, então, que você não vai ter espinho na sua vida, os espinhos da vida, como falavam as mães e as avós, né? A vida é cheia de espinhos, sem conhecer necessariamente Schopenhauer. Então, eu acho que sim, a fuga o tempo inteiro do sofrimento, não que você vá buscá-lo, vai... E aí os pais têm muito a ver com o processo de crescimento dos filhos, quando muitos pais por aí querem fazer com que o mundo inteiro coloque o seu filho no centro do mundo, que as professoras da escola façam tudo então para... Você fica colocar numa redoma também, Exatamente. Afastar dos espinhos. Há crescimento sem encostar nos espinhos? Não há. Sem essa relação, não há crescimento. E aí a pessoa vai trabalhar, chega na empresa, não consegue trabalhar. Porque todo mundo sofre. Tudo tem luz e sombra, como se fala por aí, né? Então é impossível. Se você quer passar a ideia e que o mundo é cheio de luz para o seu filho, é pior ainda. E eu acho que tem uma coisa que é pior ainda. Você querer fazer seu filho acreditar que ele é só luz. Aí acabou com o moleque. E é preciso a gente aprender a gerar um pouco do nosso calor para não dependermos demais dos outros? Olha, eu só não sei se alguém sabe ensinar como fazer isso de verdade. Porque o calor que emana de nós, a gente precisa de forças externas para alimentar esse calor, senão ele desaparece. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Agora, você citou Nelson Rodrigues, o que mais ele diria sobre esse dilema? Olha, eu acho que ele nos avisaria que, no final das contas, todo desejo é triste. Então, não adianta partir para relacionamento sempre esperando que vai ser feliz. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre os espinhos contemporâneos. A gente já volta.
voltamos a conversar sobre o dilema do porco-espinho criado por Schopenhauer. Pondé, quais são os maiores espinhos hoje em dia? Por exemplo, um dos grandes espinhos de hoje em dia é o medo que as pessoas têm de fazer filhos juntas. O filho é o espinho, certo? Por quê? Porque vai criar vínculo. Muita gente pensa já no potencial contencioso jurídico. É alguma coisa que vai durar muito tempo, que ao mesmo tempo que você ama a situação, se você é uma pessoa normal, ao mesmo tempo isso vai criar uma série de problemas. Então, eu acho que um dos espinhos, apesar que normalmente não é o que vem na cabeça, eu acho que um dos espinhos para nós hoje, para grande parte das pessoas estabelecer relacionamentos, é o medo de que esse relacionamento se torne compromisso, de alguma forma. E não existe maior compromisso com uma pessoa do que quando você tem filho com ela. Mas isso, assim, é uma falta de habilidade de lidar com espinhos? Se a gente tem, em 1979, o historiador americano Christopher Lasch lança um livro com tradução em português chamado Cultura do Narcisismo. 1979, certo? Cultura do Narcisismo. Ele já identifica um crescimento de comportamento narcísico. O meu umbigo é o centro do universo, eu não consigo manter nenhum tipo de relacionamento durante muito tempo. Ele, inclusive, dedica um capítulo em 1979 ao que ele considerava que seria a degradação crescente da relação entre homens e mulheres, o que já aconteceu de lá para cá. Então, assim, o narcisismo, o individualismo, uma característica moderna, certo? Faz com que, quando você está raciocinando, muita gente raciocine, como a gente viu aqui nos entrevistados, e chega à conclusão que o melhor é ficar sozinho. Porque você não vai ter que dividir o seu dia a dia, você não vai ter que lidar com o mau humor, você não vai ter que assistir um filme que você não quer assistir, certo? Você não vai ter que ir a lugares que você não gosta, você não vai ter que lidar com amigos do seu parceiro ou da sua parceira que você não gosta. Então, eu acho isso tudo muito irônico e interessante. Parece haver uma dinâmica na estrutura da racionalidade moderna, baseada no indivíduo, que leva à falta de habilidade, como você falou, em lidar com os espinhos. Porque eu considero que a minha felicidade é um direito e que não pode haver nenhum outro igual. O meu direito a ser feliz. A pergunta a ser feita é quem disse que a felicidade é um direito. A sociedade se apoia cada vez mais nos recursos que a internet nos oferece. Vamos ver uma cena do documentário My AI Lover, do cineasta chinês Liang, em que ele acompanha a vida de meninas que se relacionam com uma inteligência artificial. Hey there, how is it going? I'm glad to hear your voice again. I am too. 我和 June 的相处是2个星期，但是一整天都在讲话，我还以为过了很久呢。I'm walking with you now in the woods and near a lake. I've always felt at home in forests. Can you imagine where we are? 我谈恋爱都是找那种我不懂的人 ，AI 也是一个我不懂的对象，我也想去了解他，但是从他身上我觉得能学到很多东西，他跟我太不一样。Olha, ainda que eu ache a frase dela, ele é tão diferente de mim, eu tenho curiosidade de aprender mais coisas sobre ele, eu não consigo não ver uma situação como essa como o resultado de algum tipo de embotamento
da capacidade humana de se relacionar com seres humanos reais. Talvez um certo cansaço gigantesco, não estou nem dizendo que não há razões para isso, mas eu vejo a possibilidade de você namorar ou você desenvolver afetos por uma inteligência artificial, como se fosse uma pessoa, como um claro sinal de que, mais uma vez, tudo que o ser humano faz é ambivalente. No caso, o progresso tecnológico, ambivalente, né? E que pode se transformar numa ferramenta. Imagine ferramentas como essa sendo vendidas para pessoas que desistiram de relacionamentos. Exatamente, com seres aí humanos. cabe como uma justificativa para evitar o convívio real, não é? Sim, e você pode monetizar essa dificuldade vendendo inteligência artificial super interessante para você ter a possibilidade de estabelecer um relacionamento como esse. Eu acho uma tristeza isso. E como lidar com os espinhos do mundo corporativo? De que forma encontrar uma distância prudente? Vamos ver. A metáfora do porco-espinho é fenomenal para o mundo corporativo, pois o tempo todo existe competição interna por espaço. Existe divergência de opiniões, divergência de pontos de vista. Então, o tempo todo as pessoas estão ali se alfinetando, estão ali buscando o seu espaço. Isso naturalmente ocorre. Eu acho que o maior desafio é você conseguir conciliar um ambiente de trabalho com pessoas diversas, com histórias diversas, dentro desse mesmo ambiente e que essas diferenças elas não se tornem um problema para o trabalho. Eu acho que essa cultura organizacional ela ajuda, né, a trazer as pessoas para o propósito, por que elas estão ali, né, e focar no que elas precisam fazer. Mas isso não impede que não apareça conflitos. Eu acho que hoje os principais espinhos no mundo corporativo são as peculiaridades de cada pessoa, né? Então estamos todos juntos no ambiente, trabalhando, e às vezes as manias, até mesmo os defeitos das pessoas, né, que todos nós temos, podem se tornar incômodos, né? E essa proximidade acaba dificultando muitas vezes essa convivência. O primeiro passo é identificar rapidamente esses conflitos, né? Porque quanto mais tempo a gente demora para identificar, um conflito mais difícil pode ficar para resolver essa situação. E por que eu falo do clima? Porque um ambiente saudável, ele reduz esse impacto desses conflitos, né? Ele vai minimizar, ele não vai impedir, mas já é um fator muito satisfatório para que a gente não tenha muitos conflitos internos, né? Então isso é um ponto muito bom. No mundo contemporâneo, cada vez mais a gente tem visões divergentes. Isso é importante para a inovação, isso é importante para a criatividade. Então são mais e mais espinhos que vão se adicionando. E isso é muito importante a gente aprender a lidar, pois afinal é daí que vai sair cada vez mais construção, colaboração e resultados diferenciados. Então a gente precisa lidar com eles. Hoje, quando a gente pensa, né, num ambiente corporativo, a gente também pensa em como encontrar um equilíbrio ideal, né, entre esses espinhos, mas também com uma proximidade necessária para o ambiente de trabalho, para o desenvolvimento das atividades. Então, eu costumo dizer que o mundo corporativo é uma espécie de distopia perfeita, porque assim tentam transformar o mundo corporativo num ambiente super doce, onde está todo mundo preocupado com os outros, acolhedor. E, no entanto, como disse a primeira entrevistada, na ordem que elas apareceram, a primeira entrevistada, muitas vezes são justamente os espinhos que produzem a criatividade, né? Ou seja, muitas vezes é a competição que faz com que as pessoas se mexam, né? Uma das catástrofes do regime socialista soviético e os similares, além da violência do Estado ditatorial, era justamente porque a garantia da fixidez da função fazia com que as pessoas não se mexessem, né? Isso não é bonito.
Mas, aliás, eu acho que isso é uma das contradições maiores, ou um dos espinhos maiores do mundo que a gente vive, é que a gente não conseguiu inventar um método de produção de riqueza que não seja alimentado pela competição. Isso é um grande impasse, né? E aí, dentro do ambiente de trabalho, o problema é que, às vezes, esses espinhos aos quais ela faz referência não só produz criatividade, às vezes ele produz também absoluta nulidade, porque as pessoas ficam se perseguindo, certo? Muitas vezes perseguindo, inclusive, aquela que é melhor, justamente porque é melhor, e isso não se traduz necessariamente em resultados. É claro que as outras entrevistadas falaram sobre busca de equilíbrio entre espinhos e, digamos, qualidades positivas. Uma delas, inclusive, falou da busca de um ambiente saudável. Isso tudo é verdade. Quer dizer, se você tem um ambiente de trabalho corporativo, um ambiente de trabalho que seja muito violento, onde as pessoas se sintam muito mal, esse tipo de reflexão já vem desde o século XIX na filosofia. Quer dizer, isso pode sim comprometer, inclusive, os resultados. O que eu acho importante em relação ao mundo corporativo especificamente é que ele não acredite demais nas narrativas falsas que muita gente constrói sobre ele. De que ele é acolhedor, de que você pode simplesmente suprimir todo tipo de competição, que as pessoas estão sempre ali fazendo parte solidariamente daquilo. Não, não é assim. O que não significa que tem que ser uma selva absoluta. Então, por isso que eu acho que um dos espinhos do mundo corporativo hoje, ele é acreditar nas mentiras que ele mesmo inventa sobre ele mesmo, sabe? E que ainda bem tem gente que está sempre apontando: não é bem assim, hein? Não é bem assim. Pondé, os espinhos de ontem eram menores do que os de hoje? Não dá para dizer isso, de forma nenhuma. A gente não tem régua para fazer esse tipo de comparação. Não dá para dizer. Muitas pessoas nostálgicas acham que era, né? Talvez simplesmente durante tanto tempo os espinhos eram parecidos que as pessoas se acostumaram. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que hoje tem menos espinhos do que se tinha no passado, né? Então não dá para fazer essa ressalva. Dá para dizer que são outros, então? Dá para dizer que são outros. E seguramente são outros, que foram inclusive alguns mesmos, mas muitos outros diferentes. Agora, seguramente nós que vivemos hoje temos que ser capazes de identificar quais são os espinhos que estão nos atrapalhando. E daqui a pouco o dilema do porco-espinho na política. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o dilema do porco-espinho. Essa metáfora de Schopenhauer fala sobre as relações humanas e seus limites. Aristóteles considerava a prudência a maior virtude política de um líder. É possível, Pondé, aplicar essa concepção nos relacionamentos? Olha, é claro que em tese sim. Uma certa dose de prudência é essencial. Por exemplo, você tem absoluta certeza que o teu parceiro, a tua parceira está fazendo tal coisa, mas antes de você voar no pescoço dele ou dela, talvez seja melhor você dar um tempo para que a pessoa se explique, né? Ou seja, um exemplo básico de prudência, né? Que é contrário a agir por impulso, né? Então, acho que sim. Agora, é claro que o Aristóteles estava pensando numa situação em que alguém é responsável por uma polis, por uma cidade, ou seja lá que conjunto social for, e que, portanto, ele não podia se dar ao luxo, como as outras pessoas poderiam se dar ao luxo, de não pensar, não pesar as consequências, não ser capaz de tomar decisões difíceis quando outros correriam literalmente do pau. Então, é possível aplicar a teoria da prudência do Aristóteles. Mas o Aristóteles estava pensando, por exemplo, um líder moderno, ele precisa ter prudência suficiente para não acreditar o tempo inteiro em tudo que é progresso.
como todo mundo normalmente acredita. Ao mesmo tempo, um líder moderno tem que ser, se ele quiser ser um bom líder, é claro que Aristóteles está pensando nisso, ele não pode ficar o tempo inteiro preso àquilo que suas concepções políticas dizem acerca da verdade. Ele precisa lidar com a realidade objetiva que está diante dele, entende? Mas é claro que a prudência sempre vai bem, né, em alguma medida. Agora, nosso sistema democrático ele tem o dever, se não de acabar, pelo menos minimizar os espinhos? Essa é uma das expectativas que a democracia realize, principalmente na relação entre poder e submetidos ao poder, os chamados cidadãos. Essa é uma das grandes expectativas, é que a democracia, à diferença de regimes tirânicos, estou opondo democracia a regimes tirânicos, a grande expectativa em relação à democracia é que ela diminua os espinhos que vêm com o exercício de poder ilegítimo por parte de quem tem o poder sobre os cidadãos, né? Agora, ao mesmo tempo, a democracia cria uma série de espinhos que são típicos dela. Por exemplo, a busca justificada, e aí que está o dilema do porco-espinho, o fato da busca ser justificada não quer dizer que ela não gere espinhos, né? A busca justificada pela ampliação e representação do maior número possível de interesses dentro de um parlamento, por exemplo, ou de um poder da república, normalmente traz uma multiplicação de espinhos que, se o regime é menos representativo, ele não convive com esses espinhos no ambiente institucional, entende? Então, quanto mais a democracia é representativa, mais ela tem que lidar com espinhos dentro da própria representação institucionalizada. Se ela é menos representativa, então muitos grupos ficam do lado de fora do mecanismo representacional. Quando que isso, em última instância, cai na sociedade, esses espinhos aí? Cai quando grupos são marginalizados, quando eles não têm acesso a serviços públicos, quando eles se tornam vítima contínua do Estado, e até o ponto que essas pessoas podem sair por aí quebrando tudo, como acontece quando o mecanismo de representação da democracia que a gente espera que seja uma representação legitimada, mas todo poder é assim, mas quando há uma crise de representação legítima na democracia, as pessoas saem por aí quebrando tudo, porque a política é o território da violência por si. E a arte política é a busca de lidar com essa violência intrínseca das relações humanas de uma forma menos violenta, a redução dessa violência. Mas a democracia, ela inclusive hoje tem sofrido, veja como as coisas são ambivalentes, a democracia hoje tem sofrido muito no seu nível institucional com os espinhos que vem das redes sociais, por exemplo. A pressão que as redes sociais vêm causando sobre aqueles que são representantes, muitas vezes diminuindo até a qualidade do comportamento desses representantes. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas trouxeram um grau de participação e pressão sobre os representantes institucionais que funcionam quase como um mecanismo novo de accountability, de fiscalização, de pressão, de cobrança, né? Então, eu acho que um dos grandes espinhos da democracia é o fato dela ser ambivalente como seres humanos e como disse o Biden, né? Quando ganhou o presidente dos Estados Unidos, quando ganhou a eleição em 2020. Às vezes a democracia é uma bagunça. Ela usou a expressão messy, uma bagunça, uma confusão. E ela é mesmo, isso é um espinho. Isso é um espinho principalmente para pessoas que têm concepções infantis da política e da realidade, que acha que um dia vai ser possível uma política completamente saudável,
pacífica. Mentalidade infantil. Mentalidade infantil. Pondé Sartre dizia que o inferno são os outros, não é? Mas a solidão também pode ser o inferno? Olha, o Sartre é conhecido por ter produzido uma escola filosófica em que o sujeito era sempre responsável pelo que ele faz e ele era condenado à liberdade, já que a vida não tinha sentido nenhum, e é você que cria o sentido da vida, né? E você deve ser, antes de tudo, fiel a você mesmo, para que você não perca a autenticidade. E por isso o inferno são os outros, porque os outros são a contingência. Os outros que atrapalham o seu projeto, digamos assim. Agora, a tua pergunta, se a solidão não pode ser muitas vezes o inferno, eu acho que a solidão pode ser inclusive aquele tipo de inferno que é o inverno que mata o porco-espinho de frio. Exatamente. No nosso caso, é essa ausência do espinho dos outros, não é? Exatamente. É o inferno gelado, se é que é possível existir isso. Porque, às vezes, quando você quer ficar só, é ótimo. Todo mundo, de vez em quando, tem vontade de ficar só. Mas a vontade de ficar só nasce como uma reação, muitas vezes saudável, ao fato de que você não esteve só até então. E que você está sentindo a necessidade de dar um pouco... É mais ou menos quando você tem necessidade de ficar no silêncio, porque você vem do ambiente muito barulhento. É um tempo só, né? Dá um tempo. E, inclusive, isso faz parte de uma relação entre pessoas. Saber que, de vez em quando, um precisa ficar mais sozinho, mais quieto no canto dele, fazendo o que quer fazer, ou sei lá o quê. Agora, o problema é quando a solidão se impõe como condição sem solução, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que, quando são jovens, acham que estão abafando, que não precisam de ninguém, e quando o tempo vai passando e ela vai perdendo poder no mercado dos afetos, ela vai começando a perceber que ela está ficando sozinha, não porque ela escolhe, mas porque ninguém mais escolhe ela. Vamos ver uma cena da série sueca Gente Ansiosa, que mostra o dilema do porco-espinho agindo na vida de um casal. Jag tänkte fråga dig en sak och Gud hjälp oss om du ljuger för mig nu. Tycker du om att renovera lägenheter? Klart jag gör. Det är ju vårt gemensamma... Sluta ljuga nu för fan. Är det vi två har blivit? Det är två människor som står och ljuger inför varandra. Nej, jag tycker inte om att renovera lägenheter. Okej. Om du fick välja nu, skulle du vilja åka till Ikea nu? Nej. Aj, fan. Varför har du inte sagt någonting? För att du blir så glad av att åka till Ikea. Jag älskar att göra dig glad. Vad skulle göra dig glad? Det vet jag inte, men det spelar ingen roll. Men för helvete, hur jävla egoistisk kan man bli? Skulle inte jag kunna få göra dig glad någon gång? Bio kanske. Det är inte viktigt, Roger. Gå och hämta tidningen nu så tittar vi om det är någonting som du vill se. Nu? Ja, visst. Vi hinner med 9-bion. Om du vill alltså. Vill du? Akta näsan. Uma série diferente do Schopenhauer, essa. A série inteira vale a pena, eu recomendo essa Gente Ansiosa para quem quiser ver uma série que é, digamos assim, tem um final feliz, de certa forma, mas não é idiota. Como normalmente hoje tudo que tem não final é gratuito, feliz né? é idiota. Não é uma coisa... Pelo contrário, e essa cena é muito importante, porque esse casal que acompanha a série inteira, é um dos personagens centrais da série, ele é obcecado por reformas, né? Eu não vou aqui dar spoiler na série inteira e nem preciso. E chega uma hora que ele percebe que ela não está bem com essa história.
né? E tem um detalhe que ele fala para ela, que é assim, não vamos mentir agora, né? Porque muitas vezes, num relacionamento, principalmente num relacionamento que se solidifica com o tempo, você usa de muitas pequenas mentiras. Só para agradar o outro, né? Você Só faz para agradar o outro, mesmo que aquilo te contrarie. Não seja bom. É. Aliás, por isso que o Nelson dizia, mintam por misericórdia, né? Na vida familiar e tal, muitas vezes é necessário mentir. E ali ela fingia que gostava de ir na IKEA, né? Porque ela sabia que ele ficava feliz. É claro que aqui a gente tem, nessa cena, aliás, na série inteira, você tem um nível altíssimo de comportamento humano. Não é banal. Justamente porque ele fala para ela, mas não minta para mim agora, né? Você não gosta de... Não gosto. Mas por que você vai? Para deixar você feliz. Não, eu não quero que você me deixe feliz agora, né? Você vê o nível. Nós estamos lá em cima. Muito difícil de você encontrar, inclusive em produções dramatúrgicas hoje, né? E aí ela finalmente fala o que ela gostaria de fazer, que é uma coisa absolutamente banal. Ir ao cinema. Simples, né? Assim. Simples assim. E aí ele vai, não, tem sessão às 9h, né? Então, é esse movimento que o casal faz, quem vê a série vê tudo que acontece, a história toda, inclusive eles se desentendem num dado momento e tal. E você percebe o saco que ela aguentava imaginando ir visitar a IKEA e reformas de apartamento e tudo mais, só para deixar ele feliz. Mas a coisa sobe de nível porque ele reconhece que, no fundo, ele não estava deixando ela feliz. Ela dizia que não precisava, mas ele disse, quem disse que não precisa? E não era uma solução tipo, eu quero ir para o Caribe agora. Isso é otimismo, sem ser brega. Papo bom hoje, né? Para pensarmos sobre os nossos espinhos, os espinhos dos outros. Isso aí, os nossos espinhos de cada dia. Os nossos espinhos de cada dia. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.